pergunta, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, para que não fique somente nas minhas palavras falhas. No Evangelho de São João, Evangelho de João, o último dos Evangelhos. João, aquele que era amado por Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Quem for encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, capítulo 6, a partir do verso 60, a palavra nos diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Ou seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro esteve? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse não são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhes não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi lida. Nós te pedimos, ó Pai, que afaste dos nossos corações tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão, a nossa conexão com o Senhor neste momento. Que o seu Espírito Santo brilhe neste lugar e em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podeis aceitar, meus irmãos. Meus caros, como os muitos que estavam com Cristo, na primeira leitura nós podemos até compreender o porquê que Cristo foi tão duro. Jesus, ele toma uma posição aqui do tipo: não estou nem aí. Jesus está nos dizendo nessa noite: reveja os motivos que fazem você estar comigo. Analise no seu íntimo por que você me serve. É pelo que eu posso fazer em tua vida? Ou porque você reconhece que eu sou o Senhor da tua vida? Porque eu sou filho de Deus? Porque eu sou o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá? Jesus, ele faz esse questionamento aos discípulos neste momento. Mas a gente tem que entender o que levou Jesus a ser tão áspero, tão duro, tão radical neste momento. Se nós observarmos todo o capítulo 6, porque nós, para entendermos a palavra do Senhor, nós temos que contextualizar. Nós temos que entender em que contexto ela foi dita. O que estava acontecendo? Se nós verificarmos aí o capítulo 6 desde o princípio, nós vamos perceber que Jesus vem de uma longa caminhada. Logo no início do capítulo 6, nós nos deparamos Jesus com uma grande multidão seguindo ele. As escrituras dizem 5.000, mas quando se fala 5.000, refere-se a 5.000 homens. Não está se contando as mulheres, crianças, idosos e outros mais. Então a gente pode fazer um cálculo aí de 10 a 12 mil pessoas que seguiam Jesus Cristo. E aí eu fico até curioso, em entender, numa época que não havia serviço de som, não havia alto-falante, microfone, não havia WhatsApp, não havia internet, Facebook, como é que Jesus conseguia fazer com que sua voz chegasse a tantas pessoas reunidas no campo aberto?
E aí eu paro de querer entender e simplesmente digo: é obra do Espírito Santo. Um dos maus do ser humano é querer entender ao pé da letra as coisas de Deus. Nós vemos aí cientistas se debruçando, querendo explicar as ações de Deus durante as Escrituras. Só que a gente chega um momento que a gente diz: é coisa do Espírito Santo. Deus você não entende. Você não pode procurar entender Deus, porque você vai entrar em parafuso. Você vai ficar maluco. Deus você tem que crer com o seu coração. É isso que Jesus pede a todo instante: creiam apenas. Crê tu somente e serás salvo. É o que Jesus pede. Por que Jesus pede que a gente exerça somente essas duas letrinhas? Fé. Porque apesar de parecer uma palavra pequena, ela é uma palavra muito difícil. É muito fácil você dizer que crê quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas. Mas quando as coisas começam a degringolar, como dizia minha avó, quando a vaca começa a ir para o brejo, a gente começa a questionar: cadê Deus? E aí é que a nossa fé, como diz o louvor, é provada. Deus a todo instante Ele prova a nossa fé. Não que Ele provoque as coisas ruins da nossa vida, porque Deus é amor. E se Deus é amor, Ele quer o nosso bem. Ele apenas permite que nós colhamos aquilo que nós plantamos. É como a parábola do filho pródigo. O pai sabia o tempo todo que o filho ia se dar mal nessa jornada, mas em nenhum momento o pai prendeu o filho, em nenhum momento o pai se jogou no pescoço do filho. Pelo contrário, ele disse: quer ir? Então vá. Por que o pai disse isso? Porque o pai conhecia o mundo. O pai tinha experiência e sabia que o filho cedo ou tarde ia aprender, mesmo que da pior maneira. E quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós entendemos o que o filho passou. Ele acaba fazendo o quê? Retornando para os braços do pai. Assim é Papai do Céu, assim é Jeová. Ele permite que nós trilhemos os caminhos que nós escolhemos, porque Ele nos ama. E Ele sabe que nós vamos nos dar mal às vezes, mas Ele permite, porque é uma maneira de testar a nossa fé, é uma maneira de fortalecer a nossa fé. E Jesus, quando Ele começa a sua caminhada como o grande pregador da palavra do Senhor, o grande mensageiro da mensagem salvífica de Deus, Jesus ele cerca-se por multidões. As pessoas começam a cercar este homem, que uns dizem que é o Cristo tão esperado, que as Escrituras falavam, que Isaías já propagava, que Jeremias já dizia que ele viria. E de repente Jesus começa a fazer os seus prodígios, e as pessoas começam a ir onde este homem está. Milhares de pessoas. E Jesus, movido de compaixão, Ele atende essas pessoas com aquilo que elas precisam, porque Jesus é amor. Ele nos ama. Ele é tão misericordioso que, mesmo sabendo que às vezes nós só estamos com Ele por aquilo que Ele pode fazer, de acordo com a vontade dEle, Ele faz, porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. E Jesus, diante da multidão, Ele começa a pregar, começa a falar, e o dia começa a terminar. E os discípulos dizem: Senhor, despede essa multidão, que já está caindo a noite. E o que Jesus diz? Deles de comer. E aí os discípulos: mas Senhor, como que a gente vai dar comida para tanta gente? Despede esse povo, para que eles possam comprar. E Jesus disse o que? Não, dê vocês mesmos o de comer a este povo. O que eu aprendo nesta passagem? Jesus está dizendo para cada um de nós: quem tem que dar de comer para essas pessoas que estão lá fora somos nós. Nós é que temos que levar este pão da vida, essa água que jorra, essa água que salva, essa água que purifica, que só Jesus pode nos dar. Não podemos nos achar donos da salvação. A salvação é um privilégio que nós temos que dividir com as pessoas. E quando nós falamos em dividir com as pessoas, é ir lá fora, no nosso trabalho, na escola, nos nossos vizinhos,
é sermos testemunhas vivas desse Deus que salva. E Jesus, quando fala para os discípulos, dai-vos vocês mesmos de comer, Ele está também dizendo isso. Mas algo interessante é que Jesus também se preocupa com o pão físico. Ele sabe que as pessoas precisam se alimentar, e Ele faz a multiplicação dos pães. E o interessante é que quando um discípulo diz para despedir a multidão, o outro chega, o irmão de Pedro, diz: olha, nós temos aqui alguns pãezinhos e alguns peixes. Ele oferece o que ele tem de melhor. E quando nós oferecemos o que nós temos de melhor para Jesus, o que ele faz? Ele multiplica. Ele faz com que aquilo que nós achamos que é pequeno em nós se engrandeça. Ah, mas eu não vou falar na frente porque eu não sei falar. Ah, eu não vou pregar a palavra do Senhor porque eu não consigo. Ah, eu não vou louvar porque eu não tenho voz. Ah, eu não vou fazer. Meus irmãos, Deus quer da gente disponibilidade. Ele não quer saber se você canta como Roberto Carlos ou se você canta como Marara. Ele não quer saber se você lê como um eloquente doutor ou se você gagueja. Ele quer saber se o seu coração está disposto a fazer o que Ele quer. É como Isaías. O que foi que Isaías disse quando Deus o chamou? Senhor, eis-me aqui. É isso que Deus quer ouvir de todos nós, principalmente os jovens. Nós estamos vendo a nossa sociedade sendo atacada na sua base mais frágil, que são os jovens. Eu, como professor, como muitos aqui, já ouvi aqui a dirigente dizer que tem muitos professores aqui. Eu também sou professor. Estou vendo aqui um ex-aluno meu, né? É bom revê-lo, é um prazer enorme, e principalmente na casa do Senhor. Muitos dos meus alunos são daqui de Crisópolis, que iam estudar em Aracajutiba e hoje já são formados, já são profissionais e etc. Mas esses jovens são o alvo principal do tentador. Nós estamos vendo aí a cada dia jovens caindo mortos pela violência, pelas drogas, porque eles estão procurando algo que o mundo oferece, mas momentaneamente. E nós temos que levar a esses jovens a certeza de que o que Deus oferece não é momentâneo, é eterno, é salvífico. Mas para que a gente leve essa mensagem aos jovens, nós temos que ser essa mensagem. Não adianta nós nos dizermos crentes e vivemos murmurando a vida toda, vivemos de cabeça baixa, vivemos nos maldizendo, vivemos reclamando, e as pessoas vão dizer que eu ser crente como aquele? Aquele que só vive reclamando, só vive de mau humor. O que Jesus disse? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. É como que Jesus estivesse dizendo: eu vou, mas vocês têm que ficar e continuar o trabalho. E Jesus diz uma coisa muito linda: eu vou, mas eu mando um ajudador, que é o Espírito Santo. Nada que nós venhamos a fazer para Deus, nós venhamos a fazer por nossos méritos, nosso conhecimento, porque quem está no controle de tudo é o Senhor. A obra não é minha, a obra não é da igreja, a obra não é do pastor, de quem quer que seja, a obra é do Senhor. Nós somos apenas empregados, servos, porta-vozes. Temos que entender isso. Não podemos sair da porta da nossa igreja arrotando que somos salvos e o mundo está perdido. Não somos juízes. O próprio Jesus disse: eu não vim para julgar. E às vezes nós nos colocamos no lugar de juízes. Eu não vou levar a palavra a fulano, porque eu já falei uma vez, ele parece que a cabeça dura não entende. A nossa missão é espalhar a semente. A nossa missão é levar a palavra. Quem faz crescer é o Espírito Santo de Deus. E no momento certo. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram um momento oportuno em que o Senhor tocou no coração. E aqui no capítulo 6 nós nos defrontamos também com isso. Quando os discípulos perguntam: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino? E Jesus ele é bem claro: aqueles que vêm a mim não vieram por mérito próprio,
mas vieram porque eu escolhi. Eu aceitei a Cristo. Não, antes de você aceitar Cristo, Ele chamou. Antes de você aceitar, Cristo tocou no seu coração. Você simplesmente verbalizou aquilo que Cristo estava cutucando em seu coração. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós não somos escolhidos de qualquer um. Foi o próprio Deus que nos tirou do nosso conforto, da nossa vida, da nossa casa, e disse: é você que eu quero para a minha obra. E Jesus, Ele multiplica os pães, alimenta as pessoas, e as pessoas continuam a seguir Jesus. E uma outra coisa interessante que a gente vê nesse capítulo 6 é que Jesus, Ele sai da multidão, Ele vai atravessar o mar e vai para outra banda. Só que os discípulos vão à frente do barco e uma tempestade assola o barco. É um trecho muito conhecido que eu acho muito forte no que diz respeito à fé. Inclusive foi cantado aqui hoje nos louvores. E Jesus, Ele acompanha os seus discípulos por sobre o mar. Ele anda por sobre as ondas, e os discípulos, quando veem Cristo, pensam que é um fantasma. E aí a gente volta ao nosso tema, a conexão com Cristo. Temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos aí na época do WhatsApp, da tecnologia, e todo mundo sabe que para você ter acesso ao WhatsApp, alguns critérios são necessários. Primeiro, você tem que ter um celular. Segundo, você tem que ter um chip do celular. Terceiro, você tem que pagar a conta do celular. Então, para você estar conectado no WhatsApp, você tem que seguir os critérios. Para você estar conectado com Cristo, a mesma coisa. Existem alguns critérios que você tem que seguir. Nós não podemos perder a conexão com Cristo, porque quando nós perdemos a conexão com Cristo, acontece como aconteceu com Pedro, que Cristo disse: vem, e quando Pedro vai, todo cheio, eu vou porque é Cristo que está me chamando. Só que no meio do caminho acontece o que? As ondas balançam, e Pedro afunda. E Cristo ainda questiona: Pedro, cadê tua fé? Pedro, você não disse que tem fé, está afundando. E ele pergunta isso para a gente sempre. É como eu disse no início, é muito fácil você dizer que crê em Deus nos momentos bons. Mas quando as turbulências, as tempestades acontecem, aí é que eu quero ver a fé. O apóstolo Paulo, ele foi mestre na fé, né? Ele mesmo diz: se eu estou na fartura, glória a Deus. Se eu estou na abundância, glória a Deus. Mas se eu estou na doença, glória a Deus. Se eu estou no sofrimento, glória a Deus. Se eu estou no aperto, glória a Deus. Se eu estou apanhando, glória a Deus. É assim que nós devemos caminhar a nossa vida. E quando nós lemos esse relato da tempestade, nós nos remetemos a esse pensamento. Então Cristo, Ele está passando por toda essa jornada. Ele multiplicou os pães, Ele acompanhou os discípulos, andou por cima do mar, deu uma grande lição aos discípulos, e agora Ele se encontra diante deles e vai dizer o seguinte: vocês me seguem, não é pelos sinais, mas é porque vocês comeram do pão. Porque quando Jesus chega do outro lado, a multidão já está lá. Aquela multidão que Ele havia alimentado, ela vai de novo atrás de Cristo. Aí a gente pode até pensar no primeiro momento: pois eles foram lá para glorificar o Senhor. Mas a maioria não. A maioria foi porque queria comer o pão de novo. A maioria foi porque queria ser curada. A maioria foi porque queria algum benefício. E aí eu questiono os irmãos: é errado o pensamento deles? Não. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas necessidades. E Cristo sabe de todas elas. Mas acima dessas necessidades, acima da nossa dor, por mais doloroso que seja, deve estar o nosso louvor a Deus. Devemos estar na igreja não unicamente para pedir. Devemos estar na igreja principalmente para louvar e agradecer a Deus. É isso que o Senhor quer da gente. A igreja é lugar de louvor. A igreja é lugar de você encontrar o seu irmão para juntos glorificarmos a esse Deus que cuida da gente. É aí que entra a fé.
Nós temos que crer que Deus cuida da gente o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E Deus, Ele é fiel. A gente costuma louvar, né? Fiel a mim, etc. Mas Deus não é fiel a mim, nem a qualquer um aqui. Deus é fiel à sua própria palavra. Se Ele disse que está conosco, Ele realmente está conosco. Não é que Ele seja fiel a cada um de nós em particular, porque nós somos pecadores. Cristo não é fiel a pecador. Cristo é fiel à promessa que Ele fez. Cristo é fiel à palavra dEle. E se Ele prometeu através de Jesus que nós teremos vida e vida em abundância, Ele vai cumprir. Tudo que está escrito neste livro será cumprido. E Cristo começa a dizer essas coisas. Vocês me seguiram, não é porque vocês creem nos sinais, é porque vocês comeram do pão. Vocês estão me seguindo porque vocês querem que eu cure. Vocês estão me seguindo porque vocês viram os milagres. Não porque eu seja o Cristo, não porque eu seja o Filho de Deus. E nós lemos aqui hoje, e quando Jesus diz essas coisas, o que muitos fazem? Dão as costas, vão embora. E aí começam a dizer, dura demais essa palavra. Eu pensei que Cristo era bonzinho. Eu pensei que Cristo estava ali para atender as nossas necessidades. Ele deu pão para a gente lá atrás. Eu pensei que Ele ia dar pão de novo. Mas Cristo, no capítulo 6 também, Ele diz, vocês comeram o maná, porque eles estavam pedindo ainda assim, Cristo, dê um sinal aí. Dê um sinal de que o Senhor é o Filho de Deus. Assim como Moisés, né, deu lá o maná através de Deus. E aí Jesus, Ele dá um tapa de pelica. Vocês comeram o maná. Seus ancestrais comeram o maná que Deus através de Moisés deu. Mas eu sou o pão da vida. As pessoas estavam querendo pão de novo. Mas Cristo foi dizer, não vou dar o pão, porque eu sou o pão. Eu sou o pão que alimenta vocês para o resto das suas vidas terrenas e espirituais. E aí aqueles que seguiam a Cristo, com segundas intenções, se decepcionaram. Como é que a gente vai comer esse pão? Como é que a gente vai beber esse sangue? As pessoas não tinham a compreensão, porque não tinham a presença do Espírito Santo em suas vidas. Porque para o Espírito agir em nossas vidas é necessário que nós permitamos isso. Jesus, Ele não é invasor. Ele não invade a nossa vida. O próprio Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, Ele não entra com tudo. Ele pede permissão para entrar na sua vida. E quando Cristo entra em nossa vida, Ele faz maravilhas. Ele transforma, Ele muda, assim como Ele fez com a água lá nas bodas de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho, Ele não estava querendo se exibir para dizer que era o Filho de Deus. Ele não precisava disso e nem nunca quis ser reconhecido como rei, como muitos queriam aqui. Ele estava apenas dizendo, eu sou a pessoa, eu sou o Filho de Deus que vai transformar a sua vida, que vai pegar a sua vida, que é uma água simples e comum, e transformar num vinho puro. É isso que Jesus faz, e Ele quer fazer mais e mais. As pessoas que estão lá fora precisam dessa transformação, e essa transformação não vai ocorrer se nós não levarmos essa palavra para essas pessoas. Mesmo que as pessoas não se rendam a Cristo no primeiro momento, mas a semente tem que ser plantada. As ações evangelísticas têm que continuar. A persistência na fé tem que prosseguir, porque, como foi dito, a obra não é nossa. Nós somos apenas instrumentos e devemos fazer como Isaías, eis-me aqui. E quando a multidão, que não é mais multidão nesse momento, são apenas algumas pessoas, e Jesus olha para os discípulos e ainda é mais ousado.
Vocês não querem ir embora também não? O pessoal foi embora. Vocês não querem ir junto não? E aí mais uma vez Pedro, eu digo mais uma vez porque Pedro ele é de uma ousadia incrível. Mesmo que naquele momento da prisão ele tenha negado a Cristo, mas o negar de Pedro fazia parte. Cristo sabia que Pedro ia negá-lo, mas mesmo assim Cristo disse: venha fazer parte do grupo, nos dando aí uma grande lição. Cristo sabia que Judas ia traí-lo, mas disse para Judas: venha fazer parte do grupo. Cristo sabia que Pedro ia negar, mas disse: Pedro, venha fazer parte do grupo. E aí é Pedro quem responde, olha para um lado, olha para o outro: mas Senhor, a gente vai para onde? Só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor tem palavra de salvação. É isso que Jesus quer ouvir da gente a todo instante. Jesus não quer que a gente diga: eu estou contigo, Senhor, porque o Senhor me curou, porque o Senhor... Não. Jesus quer ouvir da gente: eu estou contigo porque o Senhor tem palavra de vida, porque o Senhor tem palavra de salvação, e eu estou aqui para glorificá-lo, para louvá-lo. É isso que Jesus quer ouvir da gente. E quando Jesus fala isso, a multidão vai embora, mas os discípulos reconhecem. E por que os discípulos reconhecem? Porque eles estão em conexão com Cristo. Essa conexão com Jesus ela é muito importante. Nós devemos entender que estarmos conectados com Cristo não é somente aos domingos ou os outros dias em que há movimento na igreja. Estar conectado com Cristo é 24 horas por dia. Todos os instantes em que nós estamos acordados inconscientes, nós temos que estar conectados com esse Senhor. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente os pequenininhos do 6º ano, digo pequenininhos porque estão chegando agora no Fundamental 2, que é a turma que eu dou aula, eu digo o seguinte: quando vocês acordarem, antes de dar bênção a papai e mamãe, diga: bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus. Quando vai tomar café, diga, mesmo em pensamento: Jesus, senta aí, vem tomar café comigo. Quando você for para a escola: Jesus, bora para a escola comigo. Quando você estiver no caminho da escola, vai conversando com Jesus: Jesus, olha que carro bonito. Quando você vier da escola: Jesus, obrigado, gostou da aula hoje, Jesus? Eu gostei, eu não gostei. Você viu como o assunto de matemática estava complicado? E veja, o assunto de história estava chato. Você viu, Jesus? E aí você vai criando conexão com Cristo. Quando a gente vai pedir algo a uma autoridade, prefeito, vereador, juiz, a gente precisa toda aquela cerimônia, fica esperando, né? Precisa a secretária anunciar, ou então agendar, e etc. Mas quando a gente tem alguém que intermedia a nossa conversa com ele, fica mais fácil, né? Alguém chega lá no ouvido: olha, prefeito, tem ali o fulano e tal, o cara fala com o senhor. Aí a gente é a quarta fila, né? Porque ele tem conhecimento. Imagine com Deus. Para você ter a moral de pedir algo a Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E para você ter intimidade com Ele, você tem que desenvolver essa intimidade todos os dias, todos os instantes. No seu trabalho, conversando com Deus. Na sua ida, para cima e para baixo, conversando com Deus. Quando você vai dormir, conversando com Deus. Você cria laços de amizade. E é isso que os discípulos tinham com Jesus Cristo. Por que os discípulos tinham esse laço íntimo com Cristo? Porque foi Cristo quem chamou eles. Foi Cristo que saiu chamando um por um. Inclusive para Pedro e os demais, né? Eles: venham que eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Então, Cristo escolheu cada um de nós. Cristo, Ele chamou cada um de nós para a sua obra. E se nos chamou, nós temos que manter essa conexão com Cristo. Lendo a palavra dele, conversando com o Senhor, orando, chorando, se necessário for, abrindo nosso coração. É assim que nós mantemos essa comunicação com o Senhor, essa conexão com Deus. E no mundo de hoje, isso se torna muito, muito, muito importante. Porque se nós examinarmos as Escrituras, nós estamos nos últimos dias. Todos os sinais estão se cumprindo. Toda a profecia está batendo aí a nossa cara. Está se cumprindo. Jesus virá buscar a sua igreja. E glorificado seja o Senhor que nós estejamos neste meio. Quando o Senhor vier buscar aqueles que são seus.
Quando o Senhor vier buscar aqueles que mantiveram a fé, quando o Senhor vier buscar aqueles que não se calaram, que não tiveram vergonha de proferir a sua palavra, e aí o Senhor virá buscar a sua noiva. E feliz daquele que se encontrar preparado. Aí voltando aí aos meus alunos, que antes de começar a aula, eu sempre falo de Deus para os meus alunos. Respeito todos que são católicos, que são evangélicos, inclusive alguns são do candomblé. Eu respeito todos. Mas eu não sei começar a aula sem falar nem que seja 5 minutos de Deus. E eles param para ouvir. E certa feita um me perguntou: professor, mas quando é que vai vir o fim? Quando é que será o fim dessas coisas todas? E eu digo simplesmente para ele: não se preocupe quando será o fim. Se preocupe apenas em estar preparado. É como o professor quando diz assim: olha, vai ter teste surpresa nesta unidade. Aí o que o aluno faz? Todo dia ele está se preparando. Naquele dia, o professor diz: é hoje. Pronto, o aluno que está preparado vai fazer tranquilo. Assim é a caminhada cristã. Não vamos nos preocupar de quando será. Tem gente que está fazendo cálculo, né, olhando lá o Daniel, eu não sei quantas, as 7 semanas, etc. Vamos deixar isso para os estudiosos. Deixa eles se debruçarem. Vamos nos preocupar em estarmos preparados, fazendo a nossa parte como servos do Senhor, cumprindo, examinando a nossa vida, examinando o nosso coração, e estarmos nos preocupando em estarmos preparados como as virgens, né, que estavam lá com as suas candeias todas preparadinhas, as virgens prudentes. Então, meus amados, que a gente possa estar preparado, porque Cristo está dizendo isso para nós hoje. Quem quiser debandar, pode ir, porque a coisa é difícil. Ser servo do Senhor é difícil. Não pensem que é maravilha. Eu sou servo do Senhor. Não, é complicado. Vocês podem até olhar a vida de vocês. A maioria, se não todos, depois que aceitaram a Cristo, a coisa se torna mais difícil. Por quê? Porque à luz do Espírito Santo a gente começa a entender e enxergar o que é ruim e o que não é. E muitas das coisas que são ruins estão impregnadas na gente. E para a gente tirar, é como dizia um professor meu, mudar, tirar é uma dor de parto. É muito difícil. Só que Jesus, como foi dito aqui no início, ele sempre deixou bem claro: eu estarei contigo todos os dias. Vocês não passarão por aquilo que vocês não possam suportar. Todas as dores que nós passamos, cada um aqui sabe, as dificuldades do dia a dia, todas as dores são perfeitamente suportáveis. Porque quando chegar o momento que você não suporta, aí entra o agir de Deus. Ah, mas irmão Marcelo, mas quando é que vai ser isso? Eu estou esperando. Deus é quem sabe o momento certo. Deus é quem sabe. E quando Deus age, Ele não age em prestação. O pagamento de Deus é à vista, a bênção é completa. E quando Deus age, você reconhece de imediato: é o agir de Deus. E Deus, Ele está dizendo isso para nós hoje, para jovens, idosos, adultos, seja qual for a sua idade. Continue no meu caminho, não pelo que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer eu sei, mas continue no meu caminho, porque eu tenho água da vida, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna. Creiam tão somente. É isso que Jesus pede. Tanto que Jesus, Ele mesmo disse: eu não vim modificar a lei. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve mais porque surgiu o Novo Testamento. Não. Um não anula o outro, simplesmente um completa o outro. Jesus, que foi educado na lei mosaica, Jesus que conhecia todo o Antigo Testamento, tanto quando ele chega lá no templo com 12 anos de idade, né, ele conversa com os sábios, e mais tarde, quando ele chega lá em Jerusalém, ele abre o livro de Isaías, justamente que fala da chegada dele. Então Jesus, ele foi educado na palavra do Senhor, e Jesus, ele é bem claro: eu não vim modificar a lei,
Eu apenas vim ensinar de uma maneira diferente a mesma lei. Porque os homens daquela época conheciam a lei do começo ao fim. Os sacerdotes, os fariseus conheciam os doutores da lei, mas o coração era de pedra. E Jesus queria pessoas de coração brando. Tanto que ele pega todos os mandamentos e resume em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é um mandamento vertical, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente aprende uma lição muito importante. Não ame ao próximo sem primeiro se amar. Por isso que diz: ame ao próximo como a si mesmo. Se valorize, se ame, dê a si mesmo o melhor que você puder. Você não vai poder ajudar o outro se você estiver doente. Não é orgulho. Não. Se ame, porque o próprio Cristo disse isso. Você tem que ter amor próprio, como servo do Senhor, como filho de Deus. Quando a luz começar a brilhar em si, você poderá iluminar a vida dos outros. Não adianta você querer iluminar a vida do outro se o seu candeeiro está apagando. Reacenda o seu candeeiro. Se ame, se orgulhe de ser filho de Deus. E é isso que Jesus nos ensina. E ele diz para os discípulos: vocês não querem ir, não? E Pedro é bem claro: não. Só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor tem palavra de esperança. E é o que Jesus vem reafirmar nesta noite, hoje. Continuem comigo. As turbulências continuarão. Quando você resolver um pepino, como diz o ditado, outro virá, mas eu vou estar contigo o tempo todo. Tenhamos fé nisso e não retrocedamos em nosso caminho. Pelo contrário, prossigamos, armados do escudo da fé, tendo em mente que Jesus está conosco a todo instante. Não tenho medo de nada. Não tenho medo das coisas do mundo. Não tenho medo das aflições. Não tenho medo dos problemas que se abaterão sobre suas vidas, porque Jesus está com cada um de nós. Para isso ele veio, para reacender em nós essa esperança que já havia morrido naquelas pessoas. As pessoas esperavam um Cristo libertador guerreiro, que fosse rei como Salomão, como Moisés, como Davi. Mas Jesus disse no julgamento dele: meu reino não é deste mundo, o meu reino é de outro mundo. E nós somos convidados todos os dias a fazermos parte desse reino, que o que Jesus tem para nós é o melhor. Tenhamos em mente isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, para que Ele continue nos abençoando, para que Ele continue nos fortalecendo a nossa fé. Oremos. Senhor, nosso Deus, santo, santo, santo e maravilhoso Deus, Tu és soberano, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre tudo que existe, meu Deus. Pai querido, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós acreditamos, ó Pai, que assim como o Senhor alimentou aquelas pessoas, assim como o Senhor andou sobre aquelas ondas, o Senhor continua hoje nos alimentando com o pão da vida. O Senhor continua hoje nos dizendo para caminharmos sobre nossos problemas, porque o Senhor é a luz deste mundo. Pai querido, continua segurando em nossas mãos, porque sozinhos nada podemos fazer. Continua, Pai, nos fortalecendo para que nós possamos ser guerreiros e guerreiras, levando a Tua palavra para este mundo que tanto precisa dela. Pai querido, que nós sejamos luz, que nós sejamos sal nessa terra, que nós não percamos a conexão contigo, ó Pai. Nos permita nós continuarmos nos Teus caminhos. Pai querido, abençoa a juventude desta igreja. Continua, ó Pai, mostrando que eles também são convidados a fazer parte do Seu reino, que eles fazem parte da preciosidade do tesouro do Senhor. Abençoa cada jovem, abençoa cada liderança jovem desta igreja. Assim, ó Pai, como também eu lhe peço que o Senhor continue abençoando os anciãos desta igreja, aqueles que com sua experiência, que com suas cãs brancas continuam amparando os jovens,
continuam dando ensinamento aos jovens, que nós possamos, ó Pai, ver esta igreja aqui na cidade de Crisópolis crescer cada dia mais em graça e em esplendor, em cima da Tua palavra, Senhor. Pai querido, que nós possamos nesta noite voltarmos para as nossas casas, diferente da pessoa que nós entramos aqui, na certeza de que não há outro caminho senão o Seu, que o mundo não oferece nada de bom, que o mundo só oferece ilusão. Os Teus caminhos, ó Pai, são os verdadeiros. Portanto, nós lhe pedimos, ó Pai, permita que nós tenhamos forças para continuar neste caminho. É o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada, quando o irmão Tiago entrou em contato comigo. Eu não tive dúvidas em responder: eis-me aqui. Eu estou aqui como servo do Senhor, como irmão em Cristo, como vocês são, submisso ao meu pastor lá em Acaditiba, mas principalmente submisso ao meu Senhor Jesus Cristo. A Ele é quem eu devo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu espero um dia poder contar nesta igreja o testemunho de como Deus me encontrou e de como Deus me resgatou deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.